que vence o mundo, a nossa fé. Amen. Whatever is born of God overcomes the world. O que é nascido de Deus vence o mundo. Abaixe o volume. Amen. If you hold the microphone away from your mouth, stage. Whatever is born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, our faith. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amen. So in this verse it talks about overcoming and victory. Então nesse versículo fala sobre vencer e vitória. This teaches us that the Christian life is warfare. E nos ensina que a vida cristã é guerra. There are many battles. Tem muitas batalhas. Because it talks about overcoming. Porque fala sobre vencer. It talks about victory. Fala sobre vitória. And if there's no battle, there's no victory. Se não tem nenhuma batalha, não tem nenhuma vitória. And if there is no enemy, there is no overcoming. Se não tem nenhum inimigo, não tem nenhum vencer. Amen. They overcame him by the blood of the Lamb. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. You trace back your victory to the cross of Jesus Christ. Você vê a sua vitória lá na cruz de Cristo. Apart from Jesus' death, there is no victory for us. Além da vitória de Jesus, não tem nenhuma vitória para nós. Amen. Let's go to Judges chapter 16 and verse 2. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas, na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: Esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Amen. Surrounded by the enemy. Cercados pelo inimigo. Totally trapped Totalmente num laço. and surrounded by the enemy. Cercado pelos inimigos. This was God's man, Samson. Isso era o homem de Deus, Sansão. He was in Gaza in the Ele Philistines. estava em Gaza, nos filisteus. This was enemy territory. Este era o território do inimigo. He had come to where the enemy reigned. Ele tinha entrado em onde o inimigo reinou. Jesus left heaven Jesus deixou o céu. and he came to this earth. Ele veio a esta terra. Satan was here. Satanás estava aqui. The world was full of sin. O mundo estava cheio de pecado. It was enemy territory. Era o território do inimigo. And from the beginning of his life, the enemy came E against do him. começo da sua vida, o inimigo veio contra ele. You know that Herod tried to kill all the babies in Bethlehem? Você sabe que Herodes tentou matar todos os nenéns em Belém? Right from the beginning of his life, Bem do começo da sua vida. the enemy came against O him. inimigo veio contra ele. You know, as you look at the life of Jesus, that the Pharisees and the Sadducees were totally opposed to him. Você sabe que na vida de Jesus, os fariseus e os saduceus estavam opostos a ele. The enemy surrounded him. O inimigo o cercou. Amen. At the time of his death, No tempo da sua morte, the Jews and the Romans united against os Jesus. judeus e os romanos se uniram contra Jesus. He was in enemy Ele territory, estava no território do inimigo, totally surrounded by the enemy. totalmente cercado pelo inimigo. Amen. And now we look at Jesus on the cross in Psalm 22. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Amen. This psalm is a prophecy. Esse salmo é uma profecia. It was about Jesus on the cross. Era sobre Jesus na cruz. And this is in the mind of Jesus when he hung on the cross. Isso é na mente de Jesus quando ele foi pendurado na cruz. Many bulls have surrounded me. Muitos touros me cercam. Strong bulls of Bashan have encircled me. Touros fortes de Bazã me rodeiam. Amen. Let's go to verse 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. The enemy was totally around Jesus O inimigo estava totalmente ao redor de Jesus at the cross. na cruz. We go back to Judges 16.
It says that the enemy surrounded the place and waited for him all night at the gate of the city. Diz que o inimigo cercou o lugar e esperou ele a noite toda. In the Old Testament, O Antigo Testamento, the Holy Spirit inspired it to be written o Espírito Santo inspirou que fosse escrito to teach us. para nos ensinar. Amen. We have two verses. 1 Corinthians 10. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Amen. This is referring to the Old Testament, Isso está se referindo ao Antigo Testamento. and all the stories are examples. E todas essas histórias são exemplos. And God inspired them to be written for our teaching. E Deus as inspirou que fossem escritas para a nossa advertência. We can learn from the Old Testament. Nós podemos aprender do Antigo Testamento. It's an inspired book. É um livro inspirado. It's the Word of É a God. palavra de Deus. Amen. And we have another verse from Romans. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amen. The things that were written in the Old Testament were written for our learning. As coisas que foram escritas no Antigo Testamento foram escritas para o nosso ensino. And as we read these stories, E assim que lemos essas it histórias, gives us patience, isso nos dá paciência, it gives us comfort, nos dá consolação and it gives us hope. e nos dá esperança. Amen. And it teaches us many E nos things. ensina muitas coisas. So in Judges 16 verse 2, Samson is surrounded by the enemy. Então, em Juízes 16, 2, Sansão é cercado pelo inimigo. And what I am trying to teach this morning E o que estou tentando ensinar esta manhã, is that Jesus, as he hung on the cross, que Jesus, assim que ele esteve pendurado na cruz, he was surrounded by the enemy. esteve cercado pelo inimigo. There was the greatest battle taken place. Houve a maior batalha ocorrendo. But as we look at what Samson did, Mas assim que olhamos para o que Sansão fez, we can learn what Jesus accomplished for us podemos on the aprender cross. do que Jesus realizou por nós na cruz. So now let's pay attention as we go to Judges 16 verse 3. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. First of all, that he worked in the dark. Primeiro que ele trabalhou no escuro. In the darkness, No escuro, he defeated the ele enemy. derrotou o inimigo. Amen. Matthew 27:45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Amen. While Jesus hung on the cross, Assim que Jesus se pendurou na cruz, there was darkness all over the land. houve escuridão sobre toda a terra. But in this Mas darkness, nessa escuridão, Jesus was having a great victory over the enemy. Jesus estava tendo uma grande vitória sobre o inimigo. Satan and sin and death was Satanás being defeated by Jesus on the e o cross. pecado e a morte estavam sendo derrotados pelo Jesus na cruz. Amen. Samson arose at midnight. Back to verse 3, Judges 16. He got up at midnight. Se levantou à meia-noite. He was surrounded by the enemy, Foi cercado pelo inimigo, but now he would defeat the enemy mas agora ele o derrotaria in the na darkness. escuridão. Amen. He did his work alone. Ele fez o trabalho dele sozinho. There was nobody to help Samson Não tinha ninguém para ajudar ele against the enemy. contra o inimigo. When Jesus hung on the Quando cross, Jesus se pendurou na he cruz, did the work alone. ele fez o trabalho sozinho. He cried out in the darkness, my God, why have you forsaken me?" Ele clamou na escuridão: meu Deus, por que tu me abandonastes? He was alone. Ele estava sozinho. He was fighting the enemy on his Ele own. estava lutando o inimigo sozinho. He was representing all of his people.
Estava representando todo o seu povo, including you. inclusive você. He was doing something that would give you victory in this life. Ele estava fazendo algo que te daria vitória nesta vida. Amen. Even as Oscar testified, Assim como o Oscar testificou. victory over Satan, A vitória sobre Satanás. victory over A demons, vitória sobre os demônios. victory, even as we heard in the other testimony, over our A fears, vitória, como nós ouvimos outro testemunho, sobre os nossos medos. victory over sin, A vitória sobre o pecado. victory over death. A vitória sobre a morte. Jesus on the cross, Jesus na cruz. in the Na darkness, escuridão. he arose at Ele midnight se levantou à and he meia-noite. did a great work against the E enemy. ele fez uma grande obra contra He o was inimigo. surrounded by the Ele enemy. foi cercado pelo inimigo. The enemy thought they were defeating him. O inimigo pensou que estava derrotando The Romans and the os Jews, romanos e os judeus. Satan and the demons, Satanás e os demônios. the people in Jerusalem, As pessoas em Jerusalém. all of his enemies around and about him. Todos os seus inimigos ao redor dele. Yet Jesus would defeat them all. Porém, Jesus os derrotaria todos. And this is the victory that overcomes the E world. esta é a vitória que vence o mundo. Even our faith Até a nossa fé in Jesus em Christ. Jesus Cristo. They overcame him. Eles o venceram. They overcame Satan Eles venceram Satanás. by the blood of the Lamb, Pelo sangue do Cordeiro. by Jesus' death on the Pela cross. morte de Jesus na cruz. Amen. Samson got up at midnight Sansão se levantou à meia-noite. and he took hold of the doors of the gate of the E city ele pegou as portas da cidade. and the gate posts. As folhas da porta. He pulled them up, Ele as puxou. bar and all, Barra e tudo. and he put them on his E as shoulders colocou nos seus ombros. and he carried them to the top of the E hill. as levou para cima. When Jesus carried his cross, Quando Jesus carregou a sua cruz. he carried it to the top of the hill. Ele a carregou até o topo do And he monte. carried all of your burdens, Ele carregou todos os teus all of your fardos, sins todos os teus pecados, on his os shoulders. seus ombros. He ripped up the gates of the Ele enemy, rasgou os portões do inimigo, even though he was surrounded, ainda que ele estivesse cercado. and he defeated them all. E ele os derrotou todos. Amen. Jesus said in Matthew 16:18, Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. amen. He said he would build his church, Ele disse que ele edificaria a sua igreja and the gates of hell would not prevail against it. e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. The gates of hell come against the church of Jesus As Christ. portas do inferno vêm contra a igreja de Jesus. The enemy comes against O individuals, inimigo vem contra os indivíduos. but Jesus said they will not prevail. Mas Jesus disse que não prevaleceriam. Just like Samson, Assim como Sansão. at the cross, Jesus pulled up the gates of the enemy. Na cruz, Jesus puxou as portas do inimigo. They cannot keep you trapped anymore. Elas não conseguem te manter no laço. You are free men and women. Vocês são homens e mulheres livres. Satan had you trapped all your life, Satanás te colocou no laço para toda a tua vida. but by the blood of the Lamb you have been set Mas free. pelo sangue do Cordeiro vocês foram libertados. Every man, woman, and child that puts their faith in Jesus Christ for salvation Todo homem, mulher, criança que coloca sua fé em Jesus Cristo, a is salvação, free forever. são livres para sempre. If the Son sets you free, you shall be free Se indeed. o Filho te libertar, você é livre de fato. Jesus is Lord. Jesus é Senhor. Jesus is King. Jesus é Rei. Jesus died to defeat the enemy, Jesus morreu para derrotar o and he inimigo. rose from the dead. Ele se levantou dos The mortos. gates of the enemy have been lifted up. As portas do inimigo foram levantadas. Jesus carried them on his shoulders up
up the hill of Calvary. Jesus carregou nos seus ombros a monte de Calvário. You overcame Satan by the blood of the Lamb. Você venceu Satanás pelo sangue do Cordeiro. Don't let him trap you in his city Não anymore. deixe ele te prender mais à cidade dele. You are not in the enemy's kingdom Você anymore. não está mais no reino de Satanás. Amen. Sorry, Jess, but I'm going to ask you to go to a verse that I didn't give you. Colossians chapter 1 and verse, I think, 12. And then 13. Amen. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amen. Giving thanks to the Father Dando graças ao Pai. because He did something in your life. Ele fez algo na tua vida. Give thanks to God the Father. Dê graças a Deus o He Pai. has changed your life. Ele mudou a tua vida. Amen. And not only that, verse 13. Não somente isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amen. He has delivered us from the power of darkness. Ele nos libertou do poder das trevas. Notice the tense. Perceba, It's past tense. é passado. Christian, you have been delivered. Cristão, você foi libertado. You have been delivered. Você foi libertado. And God took you out of Satan's Deus kingdom te tirou do reino de Satanás. and He put you in His Son's E kingdom. Ele te colocou no reino do seu filho. And nobody is going to take you back. E ninguém te tirará de lá. You're free. Você é livre. You are free. Você é livre. Jesus has set you free. Jesus te libertou. Amen. Just like Samson, he took up the gates of that city. Assim como Sansão, ele pegou as portas da cidade. Amen. Jesus, Hebrews 2, 14 and 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Amen. Jesus became a man. Jesus se tornou homem. God became a man. Jesus se tornou homem. Amen. That through death, Para que através da morte, through the cross, através da cruz, He might destroy him, ele o destruísse, the enemy o inimigo that had power over you. que tinha poder sobre você. But Jesus, through His death on the cross, has destroyed that authority and power over you. Mas Jesus, através da sua morte na cruz, derrotou aquele poder e autoridade sobre você. You are not in Satan's kingdom Você anymore, não está mais no reino de and you're Satanás. never going back. Você jamais You're voltará. free by the blood of the Você é Lamb. livre pelo sangue do Cordeiro. You are free by the power of the cross. Você é livre pelo poder da cruz. Jesus has set you free. Jesus te libertou. You're a new man in Christ. Você é um novo homem em Cristo. You're born again of the Spirit of God. Você é nascido de novo do Espírito de Deus. Amen. Verse 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amen. He has released you. Ele te livrou. The gates of the enemy's kingdom. As portas do reino do inimigo. Jesus at the cross took them up Jesus na cruz as tomou on His nos shoulders. seus ombros. He went into death Ele foi até a morte to set you free from the fear of death. para te libertar do medo da morte. Amen. For us, death is falling asleep in Jesus. Para nós, a morte é cair no sono em Jesus. It's a doorway into everlasting glory. É uma porta para a glória eterna. Amen. Amen. We have the hope of glory inside Nós us. temos a esperança da glória dentro de nós. Amen. Hallelujah. Let's go to Psalm 24 and beginning of verse 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Amen. The King of glory would come in. O Rei da Glória iria entrar. Amen. Who is this King of glory? Quem é este Rei da Glória?
Verse 8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Amen. The Lord mighty in battle. Senhor poderoso nas batalhas. When you go to prayer, Quando você vai para orar, think of your Lord who is mighty in battle. pense sobre teu Senhor que é poderoso nas batalhas. You're praying for your family. Você está orando pela You're família praying for your daughter. e pela filha. You're praying for those who've gone away from Jesus. Por aqueles que se desviaram de Jesus. It's a battle. É uma batalha. Prayer is A warfare. oração é guerra. But the Lord is strong and mighty in Mas o battle. Senhor é forte e poderoso nas batalhas. The Holy Spirit will make you strong in the place of O prayer. Espírito Santo te fortalecerá no lugar da oração. Amen. The King of O glory. Rei da Glória. May He come into your home. Que Ele entre na tua casa. Welcome Him into your home. Bem-vindo lá. He wants to come in. Ele quer entrar. The King of O glory. Rei da We Glória. want the King of glory in this church. Nós o queremos nessa igreja. We want the King of glory to lead us in Nós battle. queremos que Ele nos lidere na Wherever He batalha. leads us, Onde quer que nos He will lidere, give us the victory. Ele nos dará a vitória. Amen. The King of O glory. Rei da He Glória. is strong and mighty. Ele é forte e poderoso. He is mighty in battle. Poderoso nas batalhas. Glory to His name. The gates have to be lifted up for Him. As portas têm de ser levantadas para The Ele. everlasting doors have to be lifted up. As portas eternas têm que ser levantadas. Samson lifted up the gates of the enemy. Sansão as levantou. And Jesus lifted up the gates on the cross Jesus levantou as portas da cruz. so that the King of glory could come in, Para que o Rei da Glória pudesse so that entrar. He could be worshipped by His Para que church, pudesse ser adorado pela sua igreja. so He could be served with gladness. Para que pudesse ser servido com alegria. He lifted up the gates of the Ele enemy, levantou as portas do inimigo. took them all upon His shoulders. Ele as tomou sobre seus ombros. Glory, hallelujah. Verse 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amen. The Lord of the armies. O Rei dos Exércitos. He is the King of glory. E o Rei da Glória. That's who you serve, Christian. É quem você serve, cristão. That's your Savior. Esse é o teu That's your Salvador. Lord, Teu Senhor. the King of glory. O Rei da Glória. Get on your knees and worship Him Ajoelhe-se e o adore. wherever you go. Onde quer que vá. Worship the King of glory. Adore o Rei da He Glória. is coming Ele again. está voltando. He's the King of this church. Ele é o Rei dessa He's igreja. the King of O Rei glory. da Glória. His name is higher than any other. Seu nome é mais alto do que todos. It's an honor to serve É Him. uma honra servi-lo. It's an honor to live for É Him. uma honra viver para Ele. He is the King of glory. Ele é o Rei da Glória. Hallelujah. Amen. We will finish. We will go to 1 Corinthians chapter 15 and begin at verse 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Amen. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A man or woman as they are cannot inherit the kingdom of O God. homem e a mulher, como são, não podem herdar o reino de Deus. They must be born again of the Spirit of God. Eles necessitam ser nascidos de novo do Espírito de Deus. Every Christian is a miracle. Todo cristão é um milagre. The Spirit of God has raised you to spiritual O life. Espírito de Deus se levantou até a vida espiritual. As you are, you cannot inherit the kingdom of God. Assim que vocês não podem herdar o reino de Deus. That's why Jesus said you must be born É again. por isso que Jesus disse, você deve ser nascido de novo. Born of the Spirit. Nascido do Espírito. Give all the glory to God for your Dê salvation. toda a glória a Deus pela tua Amen. salvação. Verse 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. This is about those who are alive when Jesus É returns. sobre quem vai estar vivo quando Cristo voltar. Verse 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amen.
The dead will be raised incorruptible. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Do you know of Christians who have died? Você conhece cristãos que têm morrido? You saw their bodies maybe before they died, Você viu os corpos deles, talvez antes deles terem morrido? but God's people will be raised incorruptible, Mas o povo de Deus serão ressuscitados incorruptíveis, immortal, imortais, like their Savior. como o seu Salvador. Hallelujah. And those who are alive, Aqueles que estão vivos, when Jesus returns, will be changed. quando Cristo voltar, serão mudados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Amen. Verse 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Even death is swallowed up in victory. Tragada foi a morte pela vitória. The death of Jesus A has morte- conquered death for the believers A morte de Jesus venceu a morte pelos crentes. and has given us victory. Amen. Verse 55. Nos deu a vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Amen. Verse 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Amen. And verse 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Amen. Senhor Jesus Cristo. Amen. Amen. Thanks be to God Graças a Deus, who gives us the victory que nos dá a vitória through our Lord Jesus Christ. através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Let's just go back to Judges 16:3. Yes, please. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras. E juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebrão. Amen. I want you to notice the totality of his victory. Eu quero que você perceba a totalidade da sua vitória. The doors, As portas, the gateposts, o portão and the bar and all. e as barras e tudo. Everything Tudo that was against him que estava contra ele, and against God's people, contra o povo de Deus, he dealt with ele o lidou on his own. sozinho. At the cross, Na cruz, everything that was against God's people, tudo que estava contra o povo de Deus, all of your sins, todos os teus pecados, Satan and his demons, Satanás e os seus demônios, death itself, a morte em si, everything that was against you, tudo que estava contra he você, put it on his shoulders ele o colocou nos seus and he ombros carried it to the top of the e hill. ele o carregou até o topo do You monte. have nothing to be afraid of. Você não tem nada a temer. Jesus' victory was A total, vitória de Jesus era total. and he rose again Ele gloriously, ressuscitou and he gloriosamente. ascended into heaven. Ele subiu ao céu. The King of O glory, Rei da Glória. he is your Lord, Ele é o teu he Senhor. is your Ele é o Savior, teu Salvador. and we will worship him this E morning. nós o adoraremos esta manhã. We will give him all the glory. Nós o daremos toda a glória. We will share his victory this morning Nós compartilharemos a sua vitória as we esta manhã. take the bread and the wine. Assim que tomamos o pão e o We vinho, will give thanks to him nós daremos graças a Ele for what he's done for pelo us. que Ele tem feito para nós. Amen. Carlos, lead us to the breaking of bread. Pai querido e santo, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua infinita misericórdia, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sangue derramado naquela cruz do Calvário, Senhor, porque foi através do seu sangue, Senhor, vertido naquela cruz, que hoje nós temos a vitória, Senhor. Porque o Senhor venceu a morte por nós e nos deu a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, ouvindo a tua palavra, Senhor, e podendo ceiar, Senhor, em memória de ti. Oh, Deus maravilhoso. Eu não tenho palavras, Senhor, nós não temos palavras para te agradecer, Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz do Calvário.
porque foi preciso, Senhor, que o Senhor se despisse da sua glória, que o Senhor deixasse, Senhor, toda a sua glória, Senhor, nos céus, para vir para essa terra, Pai, se humilhando, Senhor, em forma humana, Pai, se humilhando, Senhor, em forma humana, e carregando sobre si, Senhor, todos os nossos erros, os nossos pecados, todas, Senhor, as nossas enfermidades, Senhor, foram carregadas por Ti naquela cruz do Calvário, Senhor, e não existe explicações para todo o Teu sofrimento naquela cruz, ó Pai, não existe, Senhor, palavras que possam descrever o que o Senhor viveu, o que o Senhor passou naquela cruz do Calvário nos últimos minutos. Mas nós sabemos, Senhor, que naquele instante o Senhor estava rodeado pelos inimigos, ó Pai. O Senhor estava rodeado por todos os inimigos, Senhor, mas o Senhor venceu. O Senhor venceu sozinho, ó Pai. O Senhor venceu por nós. O Senhor derramou o Teu sangue naquela cruz do Calvário, Senhor, para que hoje nós estivéssemos aqui, com vida, Senhor, e vida em abundância, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos na Tua palavra que diz, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, e nós sabemos, Senhor, que o Senhor prepara tudo para nós, assim como o Senhor preparou essa manhã, e essa palavra, Senhor, abençoada que nós acabamos de ouvir. Pai, não deixa, Senhor, que essa palavra ela venha sair dos nossos corações, mas que nós possamos viver, Senhor, dia após dia, Senhor, lembrando da Tua palavra, Senhor, que todas as vezes que o inimigo vier nos rodear, que todas as vezes que Satanás, Senhor, com seus demônios vier nos rodear, que o Senhor possa nos lembrar, ó Deus, da Tua palavra, que o Senhor venceu a morte por nós, que o Senhor venceu a morte, o pecado por nós, ó Pai, e que em Ti nós somos mais do que vencedores. É o que nós Te pedimos, Senhor. Nos reveste, Senhor, com a Tua armadura, Senhor, e com a Tua palavra, para que nós nunca venhamos a nos afastar dos Teus caminhos, ó Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. To the end of myself, and this has been the longest road. Just when my hallelujah was tied up, you gave me a new song. Now I'm letting go. I'm letting go. I'm letting go. Falling into you. I confess I still get scared sometimes. But perfect love comes rushing in, and all the lights that scream inside go silent the moment you begin.